Aí caiu. Pessoal, boa noite. Temos um probleminha técnico aqui, caiu a transmissão, mas estamos de volta aqui. Vamos aproveitar já nesse momento já trazer o Carlos Carreira aqui com a gente. Carlos Carreira. E aí, Carlos? Tudo bem com vocês? Voltamos. Boa noite, pessoal. Nós voltamos. A transmissão tá deu a hora que a gente foi trocar o parceiro de conversa, a transmissão caiu. Mas estamos de volta aqui. Vamos lá, vamos trazer o Carlos Carreira aqui com a gente. Ele já tá. Já tá convidado. Carlos, estamos aguardando a sua presença aí. Enquanto o Carlos não vem, pessoal, vamos aguardar mais um minutinho que ele já está chegando. É. Olha lá, o Carlos entrou. Isso. A gente vai convidar eles agora. E aí, Carlos? Tudo bem aí com vocês? Vocês que tá dando eco, tá dando normal sem eco. Abaixa o volume. Abaixa o volume todo o volume de vocês. E aí? Pode deixar sem volume. Tira tudo. Tá chiado de vocês. Melhorou? Não. Tirando tudo. Não? Tá ouvindo? Não? Dá um barulho chiado aí do lado de vocês. Não tá dando pra ouvir vocês. Tem só um chiado. Como é que é a internet? Não? Posso tentar entrar de novo. Tá muito baixo, Carlos. Só o chiado e o nosso retorno da galera. Posso entrar de novo? Pode. Enquanto isso, a gente vai cumprimentando o pessoal que está assistindo a gente, a Cíntia, Guilherme, a Bruna. Quem mais, gente? Ah, e a Cíntia tá aí, Ô, Alexandre, eu fiquei mandar um beijo para você. Viu? Ó. Beijo, viu? Não esqueci do beijo que eu fiquei devendo para você. Então vamos lá, gente. Enquanto o Carlos vai entrando, a gente vai. Ontem a gente teve também esse problema, alguma coisa no áudio dele. Eu queria começar a nossa live dessa noite com uma palavra que está no livro de 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 9, que ele fala que nós somos, né, a geração eleita,
o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido. E quando ele fala sobre isso, ele fala que nós temos um propósito por sermos a geração eleita, por sermos um sacerdócio real, por sermos uma nação santa e sermos o povo adquirido através do sacrifício de Jesus na cruz, né? Ele fala que é para que as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu e o Tadeu, quando a gente chegamos na vida do Carlos, muitas coisas na nossa vida, eu tenho certeza que era treva. E por muito tempo a gente precisa de ajuda no caminho para conhecer a maravilhosa luz de Jesus nas nossas vidas. Muitas coisas a gente não conseguiu enxergar, porque quando a gente está numa vida de trevas, né, sem a luz de Jesus, a gente não tem o discernimento do que é o certo e do que é o errado. Eu e o Tadeu, desde o início, a gente tomou isso como uma missão e propósito para as nossas vidas. Se nós fomos eleitos, se nós fomos chamados, e se nós fomos adquiridos por um preço de sangue, nós teríamos que dar famílias, porque um dia alguém deu sangue pelas nossas famílias, né? Esse casal que hoje está aqui com a gente, nós temos certeza que eles oraram por muito tempo, né? E ministraram muito tempo na nossa vida para que a gente pudesse chegar na maravilhosa luz de Jesus, né? Nós somos gratos pela vida deles, porque eles tiveram esse papel fundamental na nossa vida. Só um acrescento aqui, ó. Eu percebi aqui. O Carlos saiu, parou o eco, ele voltou de novo. Ô, Carlos, o problema é no seu áudio, no seu eco. Vamos ver se não é do meu. É no áudio? O problema no áudio. O Carlos saiu de perto e parou o eco. É problema no áudio? Já vai começar. Amém? Eu vou sair aqui. Acho que agora deu, hein? Agora. Vocês estão ouvindo a gente? Ixi, acho que eles caíram de novo. Não tem problema, a gente vai começando e assim que eles entrarem novamente, a gente dá permissão para eles participarem, tá bom? Amém. A palavra de Deus também, em Gênesis 2,15, diz que Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivá-lo. Pessoal, nosso casamento é a mesma coisa. Deus, Ele quer que nós cuidemos do nosso casamento, da nossa esposa, da nossa família, dos nossos filhos. Nós temos que cultivar diariamente, cercar, estarmos atentos ao ataque do inimigo. Da mesma forma que Deus ele ordenou que Adão cuidasse do jardim do Éden, o nosso casamento representa o jardim. E nós temos que priorizar esse jardim e cuidar com os maiores cuidados. Interessante que casamentos, eles são realizados com a previsão de durarem a vida toda, né? A semana passada a gente conversou sobre isso, né? Quando nós casamos, nós fazemos algumas promessas e uma das promessas que a gente faz é até que a morte nos separe. Então isso traz, né, uma característica para o casamento que seria que ele durasse para a vida toda. Só que os casamentos eles não duram a vida toda sem um esforço e um cuidado, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso essa noite, né? O tema dessa noite é nós, o casal, vós, o senhorio de Jesus Cristo na nossa vida e eles, que a gente vai também abordar quem são os eles, tá bom? Será que o Carlos voltou? Vamos lá. A gente vai dar
prova aí. Vamos ver, a gente está adicionando eles. Enquanto... Deu? Melhorou? Tá eco ainda? Menos. Não, tá com eco. Tá com eco. Isso agora tá no celular da Selma. Passei para meu celular para ver se melhorava. Pode ser que seja a internet. Não, mas a gente vai continuar. Vamos continuando. Deus no controle. Amém, queridos? Amém. Então a gente vai dar continuidade. A gente estava dizendo que os casamentos eles que são realizados por uma previsão. E essa previsão é durar a vida toda. E só que a gente também sabe que os casamentos não duram a vida toda se nós não tivermos algum esforço, algum cuidado. A gente fez referência aqui a um texto que está lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 15, que fala, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. O jardim do Éden, ele representa um lugar de proteção. Né? Deus fez a criação e ele se maravilhou com a criação. E ele queria que essa criação estivesse num lugar protegido. Só que quando ele colocou lá nesse lugar protegido, ele deu uma missão. A missão era cultivar e guardar. A palavra guardar aqui, ela vem do hebraico chamar, que tem um sentido de preservar. Tá dando para vocês entenderem mesmo? Sinaliza pra gente alguém. Deixa eu baixar um pouco. Vocês estão entendendo? Tá dando mesmo com eco? Com eco, tá ok? Para nós não tá dando eco. Tá normal. Não? Bom, nós vamos continuar. Então, quando Deus colocou o homem no jardim do Éden e deu essa missão de guardar, de proteger, é a mesma coisa que ele exige de nós como casal. Muitos casais não sabem, mas o casamento, a aliança do casamento, dá pra gente uma proteção para que a gente possa ser as pessoas que nós verdadeiramente somos. Vocês já viram alguém gritar com o chefe no emprego? Mas muitas vezes os maridos gritam com as esposas dentro de casa, ou as esposas com os maridos. Né? Então, esse elo, essa aliança do casamento, ela dá uma proteção para que a gente possa ir tratando as nossas qualidades de caráter. Que às vezes essas qualidades não são qualidades, mas são defeitos, são distúrbios de caráter que vêm de uma vida sem Jesus Cristo. Tudo bem? Ainda tá com eco, Carlos. Se vocês conseguirem aí. Teve uma hora que você saiu do vídeo, da transmissão e parou o eco. Acho que você mexeu em algum lugar. Você mexeu? Eu baixei o volume. A gente tá vendo vocês. Vocês estão ouvindo? Sim. Então, tá com... Vendo e ouvindo. Deixa
Deixa eu ver aqui se tem algum outro. Abre o seu, que eu ponho isso aqui no meu. Você põe o seu fone, cara. Pediram pra fazer isso. Lá também na live que eu faço com ela. Regente também pusemos. Apertei esse que eu apertei todos. Tô apertando todos os botões possíveis. Não tem problema. Não tem problema. Vai pôr fone. A gente vai A continuar gente vai continuar desse jeito também. Tá bom? Tá bom? E aí, então, quando a gente está dizendo disso, a gente está falando que o casamento é um compromisso que tem duas características. A primeira característica é um compromisso extenso. Vocês imaginam, é um compromisso que a gente assume para a vida toda. E todas as coisas que a gente sabe que tem uma durabilidade maior, por exemplo, quando a gente compra uma casa, né? A gente compra uma casa pensando que ali vai ser o nosso lar, e essa casa, ela tem uma durabilidade grande. Ou quando a gente compra um carro, né? A gente também cuida para que ele tenha uma durabilidade grande, né? Então, todas as vezes que a gente fala, né, sobre o tempo ser muito extenso, a gente sabe que o cuidado também vai ter que ser algo que nós vamos ter que ter uma intensidade maior. Não dá para as coisas serem duradouras se nós não colocarmos uma intensidade de cuidados nisso. Então, a gente sabe que, por exemplo, a casa, ela requer toda a manutenção, assim como o carro, né? E o nosso casamento? Se ele tem uma durabilidade que é para a vida toda, porque a casa e o carro, a gente ainda em determinado momento, a gente pode trocar. Mas o casamento a gente não troca, né? O Carlos, você colocou o fone agora? Ficou bom? Agora parou Deu o eco. legal, É um parou brinco o eco. novo que eu comprei. É um brinquinho. Não, novo. agora parou o eco. Continua com o brinco, ficou legal agora. Tá bom? Mantém o brinco aí. Você gostou do modelo? Amém. Então, pessoal, quando a gente está nesse compromisso, né, de casamento, a gente tem essas duas características. Uma que é um compromisso que ele é extenso, e o compromisso que ele é intenso, que tem essa questão da intensidade. Quer falar um pouquinho, Amado? Sabe o que o Tadeu está falando aqui no meu ouvido? Falei bem baixinho, tá? A Adriana falou tudo, porque a gente combinou, e aí mais uma vez eu falei Mais a parte uma vez dele. ela falou a minha parte. E eu só vou ter que fazer piadinhas para vocês agora. Não, mas você sabe que o Tadeu, ele cuida, ele tem alguns cuidados que ele adquiriu ao Ó, longo da ela tá vida. falando ainda dos cuidados e vai falar os meus cuidados. Vai lá. Ô, Carlos, na verdade, olha, eu vou ser sincero para você, ó. Eu adquiri uma postura, uns cuidados, toda vez agora, toda noite. Eu procuro dormir sempre do lado da porta na cama. Sabia disso? Isso é um instinto de sobrevivência, Carlos. É para mim conseguir fugir da Adriana o mais rápido possível. O nome disso chama Rota de Fuga. Pega essa celular por aqui. Não, mas é verdade, como a Adriana falou, né? O nosso casamento, nós temos que entender, ele é uma pedra bruta. O casamento é uma pedra bruta. E com o decorrer dos anos, o decorrer do tempo, o decorrer do dia, nós vamos lapidando ele dia a dia. E essa pedra bruta, a tendência é que ela fique cada vez mais brilhante. Mas para isso, existem os cuidados. Nós temos que preservar a nossa esposa. A nossa esposa tem que nos preservar também. Não podemos esquecer de estarmos dentro da palavra de Deus. Nós temos que entender que sem Deus, esse diamante, essa pedra bruta, ela não vai se tornar um diamante, uma joia rara. Porque o nosso casamento é uma joia rara. Deus, ele criou o casamento como uma pedra preciosa.
E aí, o que a gente não pode esquecer, né, é que quando a gente vive um casamento no senhorio de Jesus Cristo, né, lá em 1 Crônica 22:19 diz assim: agora consagrem o coração e a alma para buscarem o Senhor. Esse cuidado todo casal precisa ter, de nós estarmos consagrando o nosso casamento, consagrando a nossa vida, principalmente o nosso coração. Eu sempre costumo dizer que o coração, ele faz parte da nossa alma, né? Os sentimentos são a nossa alma. E, por incrível que pareça, a gente fala assim, o casamento, ele está embasado no amor, que também é um sentimento. E aí, quando a gente trata os sentimentos somente na questão física, e a gente não leva, né, esses sentimentos para um lugar mais acurado, que é nesse senhorio de Jesus Cristo na nossa vida, nós vamos ter algo muito superficial. Se a gente está falando de um relacionamento que ele precisa ser intenso, não dá para a gente viver dessa maneira. Por isso que nós precisamos consagrar o nosso coração e a nossa alma para buscar o Senhor Jesus, para que a gente possa começar a construir o santuário de Deus, para que a gente possa trazer a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados que pertencem a Deus para dentro desse templo que vai ser construído em honra ao nome do Senhor. Sem isso, o nosso lar não pode ser esse templo, né? O lugar da presença de Deus, porque no Jardim do Éden, quando Deus colocou o homem dentro do jardim, uma das questões principais que existia lá dentro, e ele estava protegido, porque lá existia a presença de Deus. E se a gente não trouxer isso para a nossa vida, nós não temos como ter um casamento de sucesso. Lembra quando eu mostrei que quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente se aproxima do nosso cônjuge? Porque é Deus, é a presença de Deus na nossa vida que vai melhorando nós como pessoas. Como o Tadeu disse, o casamento, ele é uma pedra bruta que precisa ser lapidada. Os nossos corações é uma pedra bruta que precisa ser lapidada, né? As nossas vidas é uma pedra bruta que precisa ser lapidada também, né? Mas a gente quer deixar o Carlos e a Selma falar um pouquinho agora sobre as pedras brutas. As pedras brutas. O Tadeu era mais bruto. Não. Eu era pedra. Carlos, só para você ter noção. Só para vocês terem noção. Fiquei 6 meses, desde o início da pandemia até, comecei a falar com a Adriana semana passada. Você acredita? Sem falar com ela. Tá feio, sabe por quê? Só para não interromper ela, Carlos. Ela não para de falar, meu Deus. Bom. Amém, mas Carlos, eu já pedi perdão. Faz parte. Tá perdoada, Carlos. Em nome de Jesus. Viu? Carlos, fica à vontade agora. Tá desesperada para falar aqui. Não tô, não. Deixa ela falar, então. Ela falou que o Tadeu, ele tinha o coração peludo. Não, sempre aprendendo com você, Adriana. Estava escutando aqui, tudo muito edificante o que você falou, né? É sempre muito bom escutar. E muito feliz de ver vocês, né, ministrando na vida de casais e ver que vocês alcançaram, né, o tanto de vidas que vocês alcançaram e edificaram para o Senhor Jesus, né? Amém. E eu tinha que estar ali, assim, junto com todo mundo ali, porque eu estou aprendendo muito com vocês. Sempre muito bom, né? Retomar muitas coisas. Então,
Você fez Viu? O povo aqui tá querendo saber, Carlos, se rolava quando a gente foi casal participante, né? Do Casados para Sempre, se rolava aquele café puxão de orelha. Na verdade, não era planejado. Não. Certo? Acontecia, mas tinha. E eu sempre falo que eu sou bastante brincalhão, mas nas coisas sérias sou muito sério, não é? É como a gente falou ontem, né, nos testes, a gente entrava com todo o nosso amor, toda a nossa dedicação para que as coisas acontecessem rapidamente, né? Mas a gente sabia que era no tempo de Deus, mas a gente queria ver os casais evoluírem, melhorarem, tirar as arestas, né? Tirar os impedimentos, como a gente aprende aí, o muro que Ô, separa, Carlos, né? o Muitas pessoal vezes tá falando que o seu som tá baixo. Acho que você tem que chegar mais pertinho do microfone. Melhorou? Ergui. Aí, Tá melhor? vai lá. Melhorou? Então, agora, quando a gente conheceu o casal, a benção, como diz o pessoal de Jarinu, a Ô, benção, Glória! a gente não foi no curso, foi numa reunião de célula, que é importante também, que é um trabalho para aproximar as pessoas. Eu falo assim, para a gente ganhar as pessoas para Jesus, você tem que ganhar para você primeiro, né? Ganhar a confiança, ganhar aprender a pessoa começar a te amar também para você poder ajudá-los. Mas assim, eu lembro que como eu sou melancólico, eu me identifico muito com a Adriana, porque ela também é melancólica. Então é mais fácil de falar. Agora eu vou falar para você, sanguíneo é uma benção, hein? Quem que é sanguíneo, Carlos? Sanguíneo é laranja que eu chupei hoje. Não, é assim, você mesmo sendo e é importante no casamento as pessoas saberem qual tipo de temperamento, porque fica mais fácil de lidar, até de você saber como pensa, a forma de entendimento, qual é a linguagem de amor de cada um, então isso ajuda muito, você saber É aquilo verdade. né? Então, e quando a gente conheceu, quando começaram no casados com a gente, a Adriana passava por um processo de melancolia muito, muito alto. Ela tinha olheiras, lembra? A cara assim, Lembro. toda. Ela não sorria, né? A Adriana, bem, com olheiras, né? Você olhava assim com uma. Coitada. Não é? Coitada. Não, é pra gente falar como era, não era? Não, Certo? pode falar. É hora da Era verdade. assim, era a gente olhava assim, uma pessoa que estava Semblante. abatida demais, muito, né? Porque, obviamente, pelo temperamento, ficava pensando em todas as coisas, em todas as razões, coisas que ela mesmo não conseguia resolver. Nem ela, nem o Tadeu poderia resolver. Eram coisas que Deus ia tratar. E aí o melancólico sofre por isso, porque ele tem aquele sentimento de entrega, de fazer, de executar. E aí você não Fala consegue, alto, você Adriano. se frustra. Alto? Não, é que o pessoal falou que o Tadeu fez bem para Adriana. Por Glória isso a que Deus. melhorou o semblante. Não, é verdade. Não foi, porque Jesus? Foi Jesus, mas quem preparou... Não, foi uma ferramenta Mas, usada por Jesus. isso. Mas o temperamento do Tadeu na união equilibrou, porque o sanguíneo ele nem pensa, ele vai, né, abraça todo mundo e promete as coisas para todo mundo, gosta de gente, né?
E é legal, Atitude é só que rápida. não tem filtro, vai, né? Vai fazendo as coisas depois lá na frente que vê o que aconteceu. E era mais ou menos assim os dois quando a gente encontrou, né? O Tadeu afoito nas coisas, não parava para pensar, falava o que dava na cabeça e muitas vezes ofendia as pessoas, né, desnecessariamente. Era um pouco assim explosivo no falar, Esse Otávio. era, né? Ô, Jaxuel, que isso, Jaxuel? Não, não, Era até em certo momento era grosso em relação não só com, eu entendo que não era só com a Adriana, mas as pessoas É coisa de novinho convertido também, né? e a Adriana naquela, né, uma depressão numa situação horrível, né? Dava assim muita preocupação até com, com tudo que eles estavam vivendo. Mas eu falo que assim, quanto maior o problema, maior o milagre, né? E aí tá é aí, verdade. estão vocês aí. Não há coisas que Deus não possa fazer. Como diz, quem te viu, quem te vê, né? Então, o antes não tinha muita coisa para aproveitar e hoje vocês são as pérolas, né? As pérolas da mão de Amém. Deus. E é isso aí que a gente Deram tem. continuidade, né? Eu, assim, a gente lembra algumas coisas, mas, assim, ficaram tão lá atrás, né, que a gente não se recorda. A gente sempre vê vocês como nós vemos hoje, né, nessa Você qualidade que sabe, vocês têm. Carlos, eu tenho uma história que em algumas turmas eu contei essa história, não em todas, porque assim é muito quando a gente está ministrando uma turma, é claro que a gente é formado líder, né, da mesma espécie. Isso na apostila de Colíder fala, né? E você sabe que a semente de vocês dois, ela propagou muita gente. Hoje a gente tem aí a Bárbara e o Rodolfo, a Tita e o Murilo, o Guilherme e a Bruna, Marcela e a Ju. Marcela e a Ju acho que estão aí também, que eu vi alguma coisa. Tem a Patrícia e o A Daniel, Patrícia, o Daniel, a a Roberta, a Vanessa e o Vanessa. Roberto, né? Então a semente de vocês está em muitas pessoas. E eu vou contar uma situação que eu me recordei disso depois de um tempo. No momento eu não tinha esse entendimento, mas eu não sei se vocês se lembram, quando eu e o Tadeu nós assumimos a nossa primeira turma como líderes, foi uma turma que a primeira não, minto, foi a segunda turma. Nós éramos líderes e o Marcelo e a Ju, eles eram nossos colíderes nessa época. E vocês tinham uma turma também. E nessa turma foi quando eu e o Tadeu, a gente queria muito ter um outro filho, né? E foi o momento que eu descobri que eu estava grávida, mas assim, descobri que eu estava grávida e ao mesmo tempo eu descobri que eu estava perdendo o bebê. E eu nunca me esqueço que o dia que realmente eu perdi o bebê foi um dia que nós tínhamos marcado um churrasco, era aquele churrasco que a gente tirava as fotos para formatura, era o finalzinho, Ô, né? Carlos, na verdade, esse dia é aquela foto que eu mostrei para você, que tá todo mundo junto lá na chácara do Agenor, lembra? Era a reunião do curso que o Tadeu mais gostava, né? Sim, ele não perdia uma. Do churrasco. E aí eu lembro que eu saí do hospital e fui pro churrasco, né? Porque nós tínhamos o compromisso com o grupo e e a Selma que acabaram assim cuidando das pessoas lá, né? E aí o que acontece? Eu lembro que assim foi um dia muito difícil pra gente. Muito difícil, porque foi assim, a alegria do sonho e de repente a gente tinha perdido
né? Algo que para a gente era importante naquele momento. E você estava muito preocupado com a gente, né? Vocês estavam muito preocupados com a gente, e eu não sei se você vai se recordar, mas quando nós fomos para casa, depois do churrasco, porque você sabia que no momento que a gente tivesse em público seria uma coisa, mas depois quando a gente tivesse sozinhos na nossa casa seria muito difícil para a gente encarar tudo aquilo, porque a gente não teve tempo de pensar no que tinha acontecido, né? Eu saí do hospital, eu lembro que eu fui para casa, eu tomei um banho e fui para o churrasco. A gente não tinha tido um tempo sozinho, eu e o Tadeu. E eu me recordo, o Tadeu lembrou que você, quando precisava conversar com a gente, você levava a roçadeira, ia roçar o nosso jardim, né? E eu lembro que você apareceu lá com a roçadeira, você foi roçar o jardim. E eu lembro que você falava assim, não, Adriana, vamos tomar um café. E aí eu passava o café, e aí você sentava com a gente, conversava um pouquinho, e depois você ia e realmente roçar o jardim, que parecia uma mata atlântica na nossa casa, né? Mas esse cuidado que vocês tiveram com a nossa vida, né? É um cuidado que isso faz parte da nossa essência, né? Muitas vezes os casais eles estão passando por situações muito tristes, né? E a gente não consegue não ter essa compaixão, né? De estar junto, de apoiar, nem que for lembrando das promessas de Deus para a vida deles, né? E é algo que nas atitudes vocês mostraram isso pra gente, né? Vocês tiveram muitas atitudes de amor, né? Como você falou no começo, né? A Drica tá Eu aí. lembro, sim. Eu lembro e é importante, né? Quando a gente tem esse envolvimento com os casais, isso aí está ligado à empatia, né? Ter a sensibilidade de sentir o que cada um está passando. E aí buscar de Deus uma direção e uma palavra de conforto, uma palavra de coragem, faz parte do trabalho, né? Então a gente sempre foi, tanto eu quanto a Selma, a gente foi muito zeloso com essas coisas. Sentir a dor das pessoas. E olha que a gente fez uma conta, foram quantos? Nós passamos foram mais de 100 casais que nós ministramos, né? Ô, Glória! Né? Foram bastante gente, passou pelas nossas vidas. E a gente, eu penso assim, né? Se Deus te confiou, você tem que cuidar bem, porque não é seu. Não é? É verdade. Os filhos são presentes de Deus, não são nossos, são presentes de Deus, mas não é pra gente. E a gente tem que cuidar bem. Da mesma forma, as vidas que chegam até nós. E independente se é pelo ministério, pelo curso, as pessoas que a gente vai encontrando na vida, a gente tem que ter esse amor, né? A prova do amor tem que estar em todos os lugares. Independente se a gente conheça ou não, mas se você tem que ser luz onde você estiver. Eu falo que é mais fácil, muito mais difícil, né? É muito mais difícil ser luz fora da igreja do que na igreja. Na igreja é fácil. Né? O importante é onde você estiver e lá, né, onde está a batalha, você conseguir trazer a pessoa para perto, trazer uma família para perto e dar direção e conseguir gerar frutos como a gente vê em vocês. Amém. Não é, Selma? A Ju tá falando aqui que passou um filme na cabeça dela, né? Do quanto que Ju, ela deu trabalho. Olha, aí a Tita, que é um casal que passou pela nossa vida, tá falando que ela repetiu de ano. A Tita e o Murilo, eles repetiram 3 anos seguidos, Carlos. Eu quase... Um casal bênção na nossa vida. Pensa um casal bênção esse, viu? Que a gente ama demais. Tita e Murilo são nossos Moisés, que não tem tempo ruim, Josué. Carlos. Nossos Josué que não tem tempo ruim. Se precisar, é só dar um sinal que eles estão junto com a gente.
não medem esforços, parceiros mesmo. Na verdade, a Titi e o Murilo, o que acontece? Quando eles vieram para Casados para Sempre, eles não tinham Jesus. Então, eles aceitaram Jesus durante a primeira vez que eles fizeram o curso. E eu sempre pensava que eles precisavam ter a experiência de passar pelo curso com Jesus, né? Para eles terem o entendimento de todas as lições de como seria com Jesus, porque é muito difícil você olhar para todas as lições se você não tiver Jesus Cristo, né, como Senhor e Salvador da tua vida. E aí eles ficaram mais um tempinho, mas eles dão muitos frutos, né? Por enquanto eles estão meio de férias, mas a gente logo vai convocar eles para a batalha, porque a gente tem aí várias missões aparecendo, né? E a gente precisa. Eu lembro que toda a formatura se passava aquele filme A Colheita, né? Que falava que os campos eles já estavam prontos, né? E faltavam os trabalhadores, né? Para a colheita. E aí a gente só queria, então, voltar um pouquinho na nossa ministração, né? E lembrar que lá em Efésios, né, final do capítulo 4 e os versículos iniciais do capítulo 5, o apóstolo Paulo ele fala: antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Quando a gente vê essa passagem, né, a gente vê que nós temos um compromisso bastante sério. O compromisso de casamento é tão sério que ele foi feito, né, a comparação do relacionamento de Cristo com a igreja. E o que muitos casais não entendem é que nós dois, o casal está nessa missão, né? E quando a gente vê que Jesus Cristo ele entregou a sua vida pela igreja, né? Que Jesus Cristo é a figuração, né? No caso do marido e a igreja da esposa, né? Nós temos esse compromisso de estarmos juntos para que o propósito ele seja cumprido, né? Então, não é uma questão de disputa de quem é melhor no casamento, mas é uma questão de que nós precisamos colaborar para que o propósito de Deus se cumpra, né? E dentro disso existe essa questão da compaixão que é citado aqui em Efésios, que a gente não pode deixar de lado. Um relacionamento em que o casal está com Cristo, nós precisamos entender que nós compartilhamos do sentimento alheio. Então, quando eu ofendo o Tadeu, se nós somos uma só carne, isso afeta a mim também, né? Ou vice-versa. E a gente precisa viver esse relacionamento, né? Sendo imitadores de Deus, que Deus ele é amor, que Deus é benigno, faz o bem um para o outro e não o mal um para o outro, né? E que nós nos perdoamos, né? A gente acho que uma live dá para falar só sobre o perdão, né? É um tema bastante grande. E aí eu lembro de uma história também sobre o perdão, que o Carlos falava todas as vezes que ele ia ministrar o perdão. O seu amigo que jogava bola, Carlos. Quem? Eu lembro do amigo. E ele ministra lá em Vinhedo. Ele... Conta aí.
Ah, não, tem que vir da fonte essa história, porque a gente conta tantas vezes para os casais, eles não vão acreditar que é verdade. Aí a gente jogava bola em campo limpo, aí a bola chegava, passava para ele pegava e chutava fora. E ele falava, perdão, 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 perdão. Mas foi assim umas 4, 5 vezes. Na sexta vez eu não aguentei. Falei, irmão, é o seguinte, antes de você pedir perdão, é melhor você não errar, que é muito mais fácil. Faz favor, não chute mais. Passe para alguém que... Porque senão... E é mais fácil você... Porque senão vira um vício, né? A pessoa não reconhece o erro. Quando você reconhece o erro, é o primeiro passo para você melhorar, para você avançar. Se você não reconhece o erro, jamais você vai corrigi-lo. Então, o perdão não pode ser algo só, como usar como algo para todas as coisas. Mas assim, eu tenho que evitar. Uma hora que escapar e eu errar, aí sim eu peço perdão. Mas o ideal é que você, antes de fazer, procure fazer o certo. Aí, como nós somos falhos, nós iremos errar. Então eu falava, irmãozinho, eu falei, irmão, ó, ô benção, não chuta mais. Porque toda hora ele pedia perdão e eu não acertava um, né? Falava, acho que é melhor você treinar melhor, aí, né? Mas foi assim. E num dia a gente riu muito sobre isso também, né? Sim, sim, muitas vezes. Mas amém, né, Carlos? Mas também, dando sequência, né, na palavra, na ministração, quero ler para vocês aqui também a continuação em Gênesis 2, 24 e 25, que diz assim, ó: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Muitas pessoas, quando leem esse versículo, muitos casais não entendem, tanto a esposa quanto o marido, eles não entendem que quando a palavra de Deus diz aqui para deixar o pai e mãe, a palavra de Deus não está dizendo que você tem que abandonar o teu pai e tua mãe. Ele está dizendo para você deixar a casa deles, se unir à sua mulher, e vocês vão se tornar uma só carne, 2 igual a 1, certo? A partir desse momento, o casal torna-se um relacionamento e o casal passa a ser a família. A família, a partir desse momento, é marido, esposa e filho. O pai, mãe, irmão, tio, os demais tornam-se parentes. Então, muitas pessoas acham que vou deixar pai e mãe, eu vou abandonar meu pai e minha mãe. Não, não é isso que a palavra diz. A palavra é bem clara. Deixa o pai e mãe para se unir à sua esposa e vocês se tornarem uma só carne. Então, isso é uma palavra que nós temos que ter com muita atenção para não levar para o lado negativo da palavra. Senão, a gente não vai ter o entendimento correto do que a palavra de Deus, o que Deus está dizendo para a gente aqui nessa passagem. E aí a gente quer entrar na questão do e eles. Se vocês verem no título dessa live, né? O e eles entra como algo que está associado, né? Mas, na verdade, a gente precisa entender que o casamento, a partir do momento que a gente faz essa aliança, ele é um relacionamento primário, prioritário. Ele tem que ser o primeiro, né? Então, na vida do casal, as outras coisas, elas precisam vir depois. E o grande problema é que, muitas vezes, os casais, eles ficam escutando, né? Ah, mas a opinião da mãe, a opinião do pai, a opinião, né, do cunhado, e esquecem que a gente precisa escutar a voz de Deus, né? Lá no Jardim do Éden, Deus, ele falava com Adão, né? Ele dava as instruções para o homem. E Deus, ele continua agindo dessa maneira, né? Quando a gente fala do cuidado do jardim, desse lugar de proteção,
A gente só vai ter esse lugar de proteção no momento que a gente estiver ouvindo a voz de Deus. Às vezes a gente dá mais importância à opinião dos outros do que aquilo que é o correto ou aquilo que Deus está direcionando o casal, né? Essa foi uma das dificuldades que eu e o Tadeu tivemos. A gente tinha muitas influências externas, né? E muitas decisões que a gente precisava tomar era muito dificultosa por conta dessas influências, né? Que são todos os laços que a gente tinha de uma vida fora de Jesus, né? As consequências e a gente conseguir ajustar tudo isso foi um processo doloroso, foi um processo lento, mas também foi um processo profundo. Porque Deus, ele foi tratando conosco em diversos momentos da nossa vida, né? Deus, ele é tão zeloso que ele foi trazendo à tona diversas questões que a gente precisava se acertar e em diferentes momentos. E a gente foi conseguindo fazer isso ao ponto da gente conseguir ter todo o entendimento do que Deus ele queria e tinha como propósito para as nossas vidas, né? Então, hoje, se a gente está na posição que a gente está, né? Se a gente consegue trazer um pouco das nossas experiências como maneira de dar esperança para aqueles casais, né? Foi porque a gente passou por um processo que não foi fácil. Mas foi um processo, né? Como a gente estava falando, que o casamento, né? Ele tem um compromisso extenso, mas ele era um compromisso intenso. A gente teve esse compromisso e a gente tem esse compromisso até hoje, né? De zelar sempre, sempre, sempre para a gente manter essa união e da gente fazer a coisa que Deus está pedindo para a gente. Não é fácil, não é fácil porque em diversos momentos a gente fala assim, mas será que é isso mesmo, Deus? Né? E Deus, ele tem sido assim muito, muito enfático, né? O Carlos, ele falou da história da melancolia no final do ano passado, não, quando a gente terminou o primeiro semestre do ano passado, eu estava muito cansada e eu tinha tido uma conversa com Deus. Eu falei, Deus, eu entendo que o Senhor, né, tem uma obra na nossa vida. Eu falei, mas eu estou pedindo, é só esse semestre que eu preciso de descanso, né? Me dá só esse semestre de descanso. E eu não tinha comentado nada com o Tadeu sobre isso, né? Não tinha comentado porque o Tadeu, como o Carlos diz, ele é sanguíneo. Chamou, ele tá pronto e ele vai, né? Eu não havia comentado. Essa foi uma conversa muito íntima minha com Deus. E interessante que no outro dia, quando logo cedo a gente recebeu um chamado para a gente socorrer, a gente, né, foi através do ministério, chegaram porque a gente é cadastrado no ministério e como viram que na nossa região, né, nós somos líderes, eles entraram em contato com a gente porque tinha um casal necessitado que precisava que nós atendêssemos, né? E depois, logo em seguida, nós recebemos um segundo casal no mesmo dia, né? Através da diretoria do ministério, eles também encaminharam para a gente um outro casal para a gente estar cuidando, né? E aí eu entendi a resposta de Deus. Eu falei assim, eu já entendi, Deus, não é momento de eu descansar, porque senão a gente vai perder a colheita. E aí a gente foi. Mas eu vou deixar o Tadeu falar um pouquinho, porque ele tá até triste. Eu tô impressionado. Não, Carlos, é o que a gente fala muito, né? A gente costuma falar muito para os casais, né? Que sobre a lei da semeadura também, né? Que semear é opcional.
Você semeia se você quer. Mas a colheita é obrigatória. E pela colheita ser obrigatória, você pode colher coisas indesejáveis. Você pode colher frutos bons, como frutos podres, frutos indesejáveis, né? Mas Deus, ele é tão misericordioso, né, Carlos? Que ele coloca pessoas boas no momento que mais a gente precisa. O Carlos e a Selma, quando apareceram nas nossas vidas, eles apareceram assim para dar o start da restauração de uma possível família que ia sair dali. Foi no momento de ultimato, ou vai ou vai. Eu lembro... Que lindo isso que você falou, amor. Você gostou? Porque é verdade, era uma possível família. Nossa! E agora eu fico empolgado. Agora não deixa mais. Mas aí, Carlos, eu me lembro até hoje da minha fala, né? Por que a gente estava no curso. Eu estava lá, eu disse que eu estava lá para melhorar, e a fala da Adriana foi um pouquinho diferente. Eu falei, eu estou aqui para saber se eu caso ou eu vou embora. Então, assim, são coisas que realmente Deus ele prepara o momento, ele prepara as pessoas corretas para estar na nossa vida. E depois desse momento que nós tivemos com vocês, que você fez o convite para nós entrarmos para o ministério, por esse tempo, essa caminhada que nós estamos aqui hoje, foi muito bom para a nossa vida, para o nosso casamento, para a nossa família, para a Marina. E nós fizemos um acordo com Deus, uma aliança com Deus, que nós não iríamos parar de ministrar a família. Porque nós também queríamos, e que queremos, na verdade, que todas essas famílias que necessitam da palavra de Deus, que precisam ser ministrado o casamento, que se depender da nossa força e Deus nos levantar, não vai ficar um casal sem ouvir a palavra de Deus, sem restaurar o casamento. Amém? Ô, Ju, nós aprendemos muito com vocês também, viu? Vocês são especiais pra gente. Ô, Ju, a gente estava lembrando que a gente queria tanto ficar perto desse casal aí, né? Que uma noite você e o Marcelo, vocês foram no Carrefour comprar uma barraca, vocês armaram literalmente uma barraca na casa deles. É verdade. A gente estava lembrando dessas histórias, né? E a gente vai também nas outras lives, gente. Nós gostaríamos de estar. A gente vai montar live com um grupo de colíderes para a gente lembrar de todas as histórias. Ó, o Guilherme está agradecendo a vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, porque eles são frutos também dessa árvore, como diz a Tita. Viu? E a gente vai abrir para algumas perguntinhas, porque o povo acho que quer perguntar alguma coisa para o Carlos e para a Selma, quer aproveitar a presença desse casal, que a gente já extrapolou um pouquinho no horário, mas a gente sabe que é um dia muito especial e a gente está muito feliz por isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente está abrindo. Aproveitem. É a hora da verdade. Mas tinha dia que eles não queriam ir embora de casa, viu? Acabava o curso. Ô, Carlos, você sabe se que... você ficar aí conversando, eu vou dormir. Não tô aguentando. Você sabe que esses dias, a gente teve a oportunidade de ir lá na casa do Carlos e a gente matar a saudade, né? E aí, Tadeu, a gente lembrou de quantas vezes a gente saía e fazia aquele trajeto da sua casa, porque a gente ia para a aula, a gente ia muito cedo, porque a gente fazia aula de colíder e depois a gente participava da aula, né? E às vezes era de madrugada, quando a gente estava voltando para casa, mas a gente voltava maravilhado com as coisas que Deus tinha revelado para nós, né? E que tinha feito durante a aula. A gente relembrou muitas histórias, um sentimento muito gostoso. Bom. Ninguém quer perguntar nada?
nós vamos encerrar. Ah, mas deixa o Carlos e a Selma dar uma palavrinha antes. Rodrigo, A Ju tá vou falando, perguntar uma Carlos e coisa. Selma, lembra Eu vou como foi perguntar minha uma coisa para ele. apresentação no primeiro dia do Casados? A gente lembra, viu, Ju? Fica tranquilo, a gente lembra, a gente não esquece. A gente gosta de contar essa apresentação. Vocês fazem parte, às vezes, das nossas histórias. A gente, lógico, preserva a identidade, né? A Tita acho que quer perguntar alguma coisa. A Tita quer perguntar alguma coisa para você, Carlos. Pode perguntar, Tita. Aproveitem. Carlos, Selma. Aparece aonde aí? Pode falar. Não tá Peraí aparecendo que ela pra deve gente. estar digitando. Deve estar digitando. Não aparece. Deixa eu ver. Ah, não aparece para vocês? Não. Vocês vão ter que ler, porque a gente não tá Tita vendo. tá perguntando se vocês estão ainda com casais. Ainda estamos casados. Há 30 Casado não, casais. Nós ainda estamos casados. A Rô do Carlão tá aí, Rô? A Rô do Carlão. 32, Ô, Carlos, a Rô do Carlão tá aí. Oh, o Carlão. Mas continua. Eles querem saber. A Tita quer saber se vocês estão trabalhando com casais. Não, não estamos. No momento Por enquanto, a gente tá né? parado. Oi? Por O que enquanto. foi, Tadeu? Por enquanto. Talvez seja a nossa oportunidade para estar voltando mesmo. Isso, a gente tá. Viu? A gente já tem uma missão para A vocês. gente tem uma missão, Carlos. Ó, A Cíntia Oi? tá aí, Cíntia? Cíntia, você tá com a gente ainda? A Cíntia, ela é de uma igreja lá em São Paulo. O Tadeu conversou com ela. No grupo de casados, Carlos e Selma. A Cíntia, ela entrou em contato com a gente. Na semana que vem, a gente vai estar fazendo uma live para os casais da igreja dela. E ela quer muito um grupo de casados lá. É em São Paulo, essa igreja. Então a gente vai ter que ir para lá, Carlos, ministrar um grupo de casal na igreja dela. E vocês estão convidados para ir com a gente. Você e a Selma vão estar com a gente nessa empreitada lá em São Paulo. Vão se preparando, hein? Para o ano que vem a gente tem essa empreitada. Carlos anda bem em São Paulo, ó. A Cíntia está aí. A Cíntia está aqui. Igreja... Eu perdi o que ela falou. Igreja de Deus, Três Corações, a Cíntia. Ela quer implementar o Casados lá, então ela vai já reunir um grupo para a gente ministrar o Casados, para daí sair um co-líder para eles depois seguirem com o ministério. Então, a gente já tem aí alguns trabalhos que a gente conta com vocês. A Ruana, ela disse que a live está maravilhosa, ela gostou bastante, mas a gente quer deixar para vocês falarem um pouquinho, dar uma palavrinha final para os casais que estão aqui com a gente. Vai, a Selma aqui tá assim, me dando uns cutucão para falar, então. Altos cutucão. A Ju está agradecendo por nós não termos desistido deles. Ju, viu? Ó, para você. Ô, Ju. Beijo. Eu não sei, tinha dia que eu não sabia se eu te abraçava ou se batia em você. Tanto trabalho que ela me deu, viu? Mas se eu tivesse um taco de beisebol, eu batia na cabeça, assim, ó. Pá, pá, pá. Pegar cinta. Mas fala aí, Selma. Eu ia falar uma coisa e acabei esquecendo. Ele falou em cima, eu acabei esquecendo o que ia falar. Esqueci, Dri. Mas dá uma palavrinha final para os casais. Bom, é o seguinte, para a gente finalizar, entendo que vale a pena lutar. Eu sempre falei, eu não sei se vocês nas suas aulas, a primeira aula normalmente, o primeiro discurso eu falava sempre o seguinte, ó, o primeiro aprendizado aqui vai ser aprender a amar vocês. Exatamente. Lembra disso? É igualzinho. Então, a primeira reunião a gente aprender a amar, e obviamente que é recíproco com os nossos casais. E outra coisa, a família é um legado
espiritual. Ela não é para só essa vida. Isso reflete, né, nos filhos, nos netos, nos bisnetos, né? Falo sempre que Deus prometeu, se você olhar as promessas dele, ele sempre prometeu abençoar, lá em Gênesis, abençoar todas as famílias da terra, não as pessoas da terra. Então a família já é como se você é um composto para que Deus possa depositar naquele local as bênçãos dele, o favor de Deus. Então, por que a gente luta pelos casais? Porque nós sabemos o resultado disso e sabemos a longitude que isso vai. Deus abençoa 1000 gerações. Amaldiçoa 4, se não me engano, e abençoa 1000. Então, é uma proposta de excelência, por isso que é um trabalho especial. E aí vocês entendem qual a importância. Eu imagino que as pessoas são importantes para Deus, mas as famílias para Deus é muito mais. Ela extrapola, é exponencial. Então, é importante olhar. E assim, a parte de cada um. Lutar para manter. Porque tem muita gente, muitas vezes até próximo da gente, que não quer ver a gente feliz. Infelizmente, é isso. Como a Adriana, muitas vezes pessoas muito próximas, amigos da gente, quer dizer, amigo, mas eles não têm a experiência com Deus para dizer, né? É que nem uma vez um livro do Chico Anísio sobre casamento, o cara que tinha separado 5, 6 vezes, que experiência o cara tem para explicar como viver um casamento? E muitas vezes pessoas ao nosso lado que também não têm experiência e usam o achismo. Achar é 50% de chance de estar errado. Agora, quando a gente pega a parte que é de Deus... Oi? Deu um pico aqui na internet. Travou. Estão me ouvindo? Uhum. Que constituiu a família, sabe como é a gente? Ali a gente não acha, ali a gente tem certeza. Jesus falou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fala, mas eu não estou preso. Muitas vezes a gente está preso ao que a gente acha, não ao que é. E aí a proposta é essa, a gente passa aquilo que é. O que Deus espera de uma família, o que Deus espera de um homem, e de um marido e de uma esposa. O que Deus espera do conjunto da obra para o futuro. Glória a Deus. E presente sempre vai ser agora. No futuro, presente não é presente, é promessa. Então, o presente tem que ser hoje. Podemos não necessariamente estar com o curso, mas procurar, né, como foi colocado algumas coisas aqui, ser tolerante, olhar as pessoas de uma outra forma, saber perdoar, saber que é falho, reconhecer que é. Essas coisas a gente pode praticar agora. A partir daqui a pouquinho a gente consegue praticar. Até vocês aprenderem as outras coisas para solidificar todo esse conhecimento e aplicar na vida de vocês. Né? E é cíclico. A gente acaba esquecendo. Tem coisas que a gente não pratica, a gente esquece, tem que praticar de novo. Certo? E é isso aí. Verdade. Deus abençoe a todos. Amém, Carlos. Estou feliz. A gente está muito feliz, viu? E a gente precisa se ver mais vezes, conversar mais vezes. A Selma que ela lembrou que ela ia falar. Então fala. Voltando ao assunto lá. Você falou da igreja lá, que eu não lembro o nome da menina aí que você falou, que está precisando da administração. Então, a gente vai colocar aqui no nosso caderno de oração, viu? A gente vai estar orando pela igreja, vai estar orando por esse propósito, né? E que Deus abençoe, que o ano que vem a gente retoma de novo, né? Deus esteja com a gente e nos ajude que a gente volte a retomar de novo o curso Casados para Sempre. Junto com vocês e com a Ju, com os líderes que foram formados aí, né? Foram levantados por Deus para estar nos ajudando. A gente vai retomar de novo, né? Né, Ju? Amém. Vamos, Ju, começar de novo? Amém.
Ó, a Ju gente falou vai que ela colocar em conseguiu oração. matar um pouquinho a saudade de vocês. A Ai, a Ruana gente também, tá ela muito estava saudade. dizendo. A Ruana estava dizendo que ela tem uma vontade imensa de fazer o Casados para Sempre, que Deus está preparando também o momento, e que ela sente muito falta da célula. A gente começou a fazer uma célula lá na escola, e ela participava, ela vinha com as meninas e participava toda a célula lá com a gente. A Camila também está falando que ela e o Horácio querem participar do próximo. Glória a Deus, Glória a Deus, Camila. Camila, legal. Ai, que gostoso. Bom ter vocês aqui, viu? Gente, a Ju tá falando que ela te ama, viu, Selma? A gente tem bastante gente assistindo. Beijo, A gente Ju. vai deixar a live, a gente ama vai você publicar também. lá no nosso canal do YouTube, para ficar registrado esse momento gostoso, esse bate-papo gostoso. O canal nosso lá no YouTube é como? Entre Nós. Conversando com a gente. Tá bom? Porque a gente tem esse, né, caráter de ter uma conversa, ficar algo gostoso. Bom, quero agradecer Amém. Carlos e Selma por estar com a gente, Guilherme e a Bruna, e todos vocês que estão com a gente aqui. A Bárbara tá aí. Cuida do Tiaguinho. O Tiaguinho daqui a pouco tá chegando. Ixi, a gente tem um monte de neto já. Enfim, que Deus abençoe todos vocês. Beijo para todos vocês aí que esteve com a gente nosso também. Domingo seja um domingo de muita paz, de muita luz e de grandes bênçãos na nossa vida. Amém? Amém. Agora, obrigada, viu, Eliane? Beijo. Eliane, um abraço. Muito obrigado. Cíntia, obrigado por participar com a gente também, por ter nos convidado para participar com vocês dessa live lá, desse encontro de casais na sua igreja. A gente ficou muito feliz e a gente vai fazer, sim, uma coisa bem bacana. Nos usar conforme o propósito dele, né? Amém. Amém? Vamos orar, então? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela essa noite, Senhor. Obrigado, Pai. Nós agradecemos pela vida do Carlos, pela vida da Selma, pela vida do Guilherme, da Bruna. Pai, também pela vida desses casais que fizeram o seu tempo, Pai, para estarem aqui conosco nessa live, estarem aqui ouvindo a Tua palavra, Senhor, estarem se alimentando um pouco mais da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ter uma noite tranquila, uma noite de repouso na Tua proteção. O Senhor possa colocar os seus anjos, Pai, dentro dos nossos lares. O Senhor proteja os nossos filhos, os nossos casamentos, Senhor. Pai, nos prepare para esse domingo. Nos prepare também para o nosso culto, Senhor. Pai, que nós possamos cada vez mais entender a Tua palavra e estar diante do Teu trono, Pai. Amém. Em nome de Jesus, Senhor, é que eu te peço e que eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pessoal, semana que vem é a semana que tem o encontro nacional. Não percam, se vocês tiverem dúvidas, entram em contato com a gente, tá bom? Nós vamos também ter a nossa live. A gente vai, depois, se a Cíntia permitir, a gente compartilha com vocês. A gente vai ainda ajustar, a gente vai falando, tá bom? E na outra semana, a gente vai ter como convidado o pastor Valcang e a pastora Kátia. Eles são diretores do Casados para Sempre e vão estar com a gente no bate-papo. E outros momentos a gente traz a Selma e o Carlos de novo para a gente conversar mais um pouquinho, tá bom? Nós amamos todos vocês. Muito obrigada. Um grande beijo. Beijo.